judicial. Tem informação para você agora. Quando um casal não chega a um acordo para encerrar a união, o divórcio pode seguir por um caminho litigioso. Mas o que isso significa na prática, se sabe? E quais são os direitos de cada parte nesse processo? A Anne Ascioli está ao vivo como especialista para tirar dúvidas. Anne, quando vai por esse caminho, aí as coisas ficam mais complicadas. Quais são as orientações nesses casos? Jairo, não é a opção mais fácil, mas ainda assim é um caminho quando não existe consenso, né? Eu converso agora com a doutora Gisele Rocha, que vai nos trazer mais informações sobre, de fato... Boa tarde. O divórcio litigioso nada mais é que é o término do relacionamento, quando um casal não chega a questão conciliatória, precisa decidir sobre o término daquele casamento e vai para as vias litigiosas, que seria a briga para terminar o casamento. O divórcio litigioso ele é mais bastante, né? Eu digo que o divórcio litigioso ele causa alguns traumas, porque é um desgaste emocional, mental e acaba atingindo toda a família. Não é só o casal envolvido que acaba se desgastando durante o processo. Então, de repente, o casal, um quer se divorciar, o outro tem resistência, então é possível ainda assim que haja o divórcio, não é preciso que ambas as partes concordem, então é uma alternativa mesmo, litigioso. O que a gente tem visto com as modificações das decisões judiciais? Antigamente exigia-se um período de afastamento, havia um período de separação para que depois fosse decretado o divórcio. O STJ já tem adotado o entendimento de divórcio em fase liminar. Por muitas vezes você pode ingressar com a demanda judicial, em liminar decreta-se o divórcio, quando a parte for notificada do processo, isso já está resolvido, o decreto, já foi decretado o divórcio, você já está separado. Agora, apesar de ser um caminho que é mais exaustivo, a lei agora tem essas alterações que facilitam o passo. Eu digo que o divórcio, ele acaba por regularizar algumas pendências durante o relacionamento. A gente sabe que quando o casal tem o vínculo do matrimônio, ele precisa desse documento e da parte contrária para poder oficializar algumas coisas, seja na parte empresarial, seja na parte patrimonial e até em relação aos filhos. Com o divórcio, a decretação desse documento, ele acaba te dando uma autonomia. Então, depois disso, você pode, inclusive, adquirir bens, patrimônio, sem a necessidade e aceite da parte contrária. Doutora, o divórcio litigioso como sendo uma alternativa um pouco mais exaustiva, o que pode ser feito para que não chegue nessa etapa, que não seja necessário? Eu digo que o divórcio caminhar para a parte litigiosa, ele causa um desgaste emocional e mental, né? Ele acaba durando alguns anos, né? A gente tem uma média de tramitação de processo por 36 meses. Então, se não houver a conciliação ou antes ou durante o processo, essa é a média de duração de um processo litigioso. Então, não tem como não haver um desgaste. A gente sempre faz a possibilidade de que haja uma intermediação para um mediador neutro, seja um advogado, um psicólogo ou um familiar que não esteja envolvido com essa parte emocional, para que o processo caminhe para a parte consensual. Quanto mais litígio, mais briga, mais esse desgaste ele é encontrado. Buscar um aconselhamento, uma pessoa realmente especializada pode fazer com que isso seja menos exaustivo e traga menos danos ali para os familiares, amigos, nos filhos. Eu digo que o divórcio litigioso, ele é a situação mais gravosa dentro de um polo familiar, né? Essa ação ela acaba refletindo dentro do ambiente, seja com os filhos, seja com o convívio, ou seja com a parte financeira e patrimonial desse casal. Então, a parte da conciliação sempre ela será um facilitador para a conciliação. Doutora, que recomendações que a senhora traz para além da necessidade de uma mediação, né? Para quem está buscando realmente o divórcio, infelizmente, não conseguindo aí um consenso, né? Não entrando em consenso. Quais outras recomendações também a senhora deixa para quem nos assiste? Eu digo que o término do relacionamento, ele não é
ele não é o fim. A gente sabe que para inícios de novos ciclos, outros precisam ser fechados. Então, num término de relacionamento, a gente precisa que haja um divórcio. E esse documento, ele pode ser feito de forma consensual e leve. A gente sempre sabe que as pessoas não se casam para que haja o término, mas que, se isso ocorrer, o término seja o menos conflituoso possível. Como você mesmo disse, ninguém casa esperando separar. Então, essa situação também ela pode ser evitada quando você escolhe qual é a modalidade do casamento, ali, a questão dos bens, evitam alguns transtornos, podem ser evitados? Eu digo que o relacionamento, quando é pré-casamento, você consegue facilitar o término, né? A gente tem aí várias modalidades de se evitar que o término seja conflituoso, por meio de um pacto nupcial, você pode fazer um planejamento matrimonial ou até o regime de casamento que foi escolhido. Mas independente do que for escolhido e ter essa previsibilidade prévia, a gente sabe que o término, o mais sensato é que haja de forma consensual ao invés de litigioso. Por óbvio que ele ajuda, mas os términos sempre têm essa coisa de que alguma coisa ficou pendente a ser decidido. Muito obrigada pelas informações, doutora. Volto com você, Jairo, no estúdio. Você que está em casa sabe muito bem agora como proceder quando isso, porventura, acontecer com você ou com algum conhecido, tá bom?